Antes de tudo, Fé. depois de tudo, Gratidão. e no meio, leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Estou aqui com Fernando Pinheiro, com João 3,16. Estamos juntos mais uma vez aqui, conectados, para a gente falar do Evangelho, para a gente falar do livro de Atos, para a gente falar da palavra de Deus, né? Estamos aqui para debater a palavra de Deus, né, pessoal? Semana maravilhosa de leitura. A gente finalizou o Evangelho de Lucas, vamos falar aqui do capítulo 23 e 24, e também a gente começou a jornada no livro de Atos, também essa jornada maravilhosa que está só começando, né? 3 capítulos só a gente leu, mas a gente vai repassar cada um desses 3 capítulos aqui também. João 3,16, Fernando. João, bem-vindo, João. Programa 53, né, João? Graça e paz, Daniel, Fernando, você, meu ouvinte, que a paz do Senhor Jesus Cristo invada o seu coração e o seu lar e os seus. É muito bom lembrar disso, né? Você falou Amém. bem, é Lucas e Atos. Você falou algo muito interessante, Daniel, que Lucas são ensinos profundos de Jesus. Atos é a prática, é os ensinos, é as doutrinas de É Cristo. agora, né? Na prática, Agora, né? agora já passamos pelos 4 evangelhos e agora é pôr em prática. Já estudamos aí 4 meses, né? Você que está chegando aqui na live, volte lá, veja o evangelho de Mateus, Marcos, de João e agora chegando no Agora é a Lucas. prática. É com grande satisfação que estamos começando o seu resumão. Aê, valeu, João. E você, Fernando? Muito bem-vindo. Fernando Pinheiro está aqui para comentar também, né, Fernando? Bem-vindo, irmão. Graça e paz. Graça e paz, Daniel, João, os irmãos que estão nos assistindo. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar esse momento, a gente ter esse privilégio de estar aqui e poder falar de Jesus, né? Que é, sem dúvida nenhuma, a nossa única esperança. Obrigado, Daniel. Obrigado, João. Obrigado você que nos assiste. Amém, amém. Que legal, né, pessoal? A gente já sabe, né, graças aos comentários de vocês, né, a gente já sabe que tem gente que assiste almoçando, tem gente que assiste jantando, tem gente que assiste antes de dormir, então a gente está aí invadindo agora, aí, entrando na sua casa, entrando no seu lar para falar de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Esse programa vai ser uma bênção estar com vocês nesses minutos e eu já quero chamar João 3,16 para comentar aqui de Lucas capítulo 23, né? Foi o último dia que teve live de Lucas. Foi uma bênção também esse capítulo, não foi, João? Fala aí pra gente. Verdade. Amém. É bom relembrar, voltando na live, né? Tá gravado lá. Então, preste atenção que coisas muito boas aconteceram na última live. Hoje, o meu destaque seria no versículo 42. Jesus com os 2 ladrões na cruz, onde um ladrão, né? Ele diz ao Senhor: lembre-se de mim no paraíso. E Jesus, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse versículo, ele ficou na minha cabeça, eu trabalhando, sabe, a última oportunidade. Talvez você chegou aqui no capítulo 23 de Lucas e falte para você ver o 22, né? Você chegou aqui e eu quero dizer que no último momento, né, existiam os dois, ele zombou, falou, né? Falou algo que não devia para Cristo, mas o outro disse: rapaz, né? Faça isso. E aí o outro disse: lembra de mim no paraíso. Então é o último instante. Nós estamos iniciando, Daniel, Fernando, você, o resumão, mas eu quero dizer que sempre tem esse último minuto. Nós não sabemos quando nós iremos, né? O importante é estar preparado. Então, talvez hoje a pergunta é: o reino de Jesus chegou, vai chegar, o que te impede de seguir a Cristo? Se a gente seguir, nós estaremos no paraíso com o nosso Deus. Maravilha. Amém, amém. Muito bom, João. Muito boa a lembrança aí desses 2 ladrões, né? Ladrões não, né? Malfeitores, né? Malfeitores na Malfeitores. cruz, né? E que bom a gente lembrar disso, né? Como o João falou, pessoal. Nunca pare de evangelizar, nunca pare de pregar o evangelho. Sempre há esperança. Nem que seja, né, no último suspiro, no último momento. Nunca desista de alguém, né? Que pode ser que essa pessoa, no último instante dela, ela vai receber, ela vai aceitar, ela vai entender
né, como esse malfeitor entendeu naquele momento ali que estava do lado do Filho de Deus, né? E o que é que está faltando para chegar ao reino de Deus também na sua vida, né? O reino de Deus já está acontecendo, né? Se você está de fora ainda, o que é que está faltando, né? Para você entrar, beleza? Uma boa pergunta aí de João 3,16. Valeu, João, valeu, muito legal aí esse destaque de Lucas 23. E você, Fernando, qual é o seu destaque aí para esse capítulo? Um capítulo cheio de destaques, né? O João falou aí sobre o malfeitor e eu fico observando aqui. Um estava triste, os dois estavam tristes, mas um ficou muito feliz depois de ter falado com Jesus, né? O meu destaque não é esse. Meu destaque é o verso 8 do capítulo 23. O verso 8, um verso meio polêmico, assim, é um destaque meio polêmico, porque diz aqui a palavra que Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. E eu fiquei imaginando, quando fala de Jesus, eu me alegro, porque eu sei que ele tem as soluções para os problemas na hora que ele quiser. Agora eu fiquei curioso aqui, entender, né, por que Herodes se alegrou? E a gente vê logo aqui que a alegria de Herodes não era uma alegria sincera, não era uma alegria verdadeira, era uma alegria uma alegria de alguém que se alegra quando vence o inimigo, quando vê o seu adversário perder alguma coisa. Então, é uma alegria de deboche, a alegria de Herodes naquele dia. Sabe? Eu fiquei pensando, ele poderia se alegrar ao ver Jesus, né? Mas a gente vê que era uma alegria de deboche. E ele agia como a maioria dos poderosos quando vence uma batalha, quando vence alguma coisa. Ele pensava que tinha vencido Jesus. Então, me chamou a atenção esse ponto, Daniel, João, porque quando a gente fala de alegria, a gente imagina algo que nos dá satisfação, nos dá prazer, nos traz realmente algo de bom. Mas naquele momento, a alegria daquele homem era uma alegria debochada, uma alegria falsa, era uma vaidade que ele estava sentindo. Isso me chamou a atenção para a gente refletir sobre esse ponto, né? São tantos pontos importantes, mas isso foi um dos pontos que eu fiquei pensando, né? E eu queria compartilhar isso com vocês, com os irmãos que estão nos assistindo. Legal, legal, Fernando. Interessante aí esse ponto. Eu realmente não tinha parado para analisar essa alegria, né? Essa alegria aí dele de receber Jesus. Realmente, infelizmente, né, Fernando, não foi uma alegria como deveria ser, né? Aquela alegria de quem encontra Jesus, né? Ele queria, na verdade, ele viu ali aquela oportunidade, aquela pessoa que era o centro das atenções estava na mão dele, né? Estava na mão dele para ele ver algum milagre, falar alguma coisa, né? Ele, né, que só usar, na verdade, né? Ele queria só usar Jesus ali, né? Eu fico pensando, Daniel, sobre isso, porque a gente tem que usar esses momentos, até um momento desse, que o momento não é bom, como exemplo a não seguirmos, né? Se em algum Exatamente. momento a não seguir, né? Que a nossa alegria seja uma alegria verdadeira, uma alegria sincera, uma alegria realmente vinda do coração, né? Amém, amém. Exatamente, pessoal. Legal, muito bom aí esse ponto de Fernando, para que a gente realmente fique atento a isso, né, pessoal? Quando você se aproxima de Jesus, quando Jesus entra na sua vida, é uma alegria verdadeira? É uma alegria sincera? Ou é uma alegria só com interesse, né? Como estava aí o caso aí, uma alegria por interesse? Que não seja, né? Que não seja uma alegria por interesse, que seja realmente a alegria de você estar com o Filho de Deus, ele estar na sua vida, uma alegria genuína. Muito bom, Fernando. Destaque maravilhoso, um ponto interessante que eu não tinha visto isso, ninguém comentou no grupo sobre isso, e Fernando trouxe aqui para a gente exatamente esse objetivo aqui do nosso bate-papo, do nosso resumão, né? A gente lembrar desses pontos maravilhosos que, né, pode ter passado batido aí. Muito legal, pessoal. Vamos falar agora então do último capítulo de Lucas, né? Lucas 24, foi um dia que não teve live, cada um finalizou o livro aí na sua casa, mas com não sei se vocês tiveram essa sensação, mas quando eu leio, né, quando a gente lê o Lucas 24, a gente fica com um gostinho de quero mais, né, querendo saber a continuação da história no fim daquele capítulo ali, e a gente vai ter depois, né, a continuação da história, mas esse fechamento de Lucas 24 também foi maravilhoso. Foi não, João? Conta aí pra gente, João, 3,16.
É interessante, voltando um pouco, que mesmo com a live, Fernando ainda traz algo que não foi comentado. Quer dizer, eu Não posso é? até dizer para você, meu ouvinte, o seguinte, que não perca o resumão, porque às vezes aparece É, lá nas entrelinhas, né? Então, não detalhezinhos é assim, uns é. Foi bom, detalhezinhos, foi né? bom. Eu achei muito interessante. E chegando no final, não é? Imagine, eu queria que o Fernando gosta quando você diz imagina, né? E na live, nas É, lives você fica imaginando. Imagine que você passou 3 anos, há 3 anos e meio com Jesus. Quando chega no final, você tem alguma dúvida? Daniel, você tem alguma dúvida? Fernando, você tem alguma dúvida sobre o Senhor Jesus? É interessante, imagine os discípulos. Mas olha o que acontece lá no versículo 38, Lucas, capítulo 24, versículo 38. Jesus, ele diz para os seus discípulos, porque ele aparece aos seus discípulos. E o que é que Jesus diz? Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Que 2 perguntas para ser respondida por você, meu amado ouvinte. 2 perguntas. Eu sempre estou colocando no grupo lá as perguntas, na verdade, eu sempre coloco lá. verdade. Daniel sempre diz: as perguntas de João, né? Mas aqui eu só fiz repetir as perguntas. O que é que deixa você assustado hoje? Seria você ser um seguidor de Jesus e isso lhe assusta, porque você vai ser rejeitado pelos que cometem os pecados. Não é verdade? Quando a gente segue, aí a gente tem que deixar o pecado e a gente normalmente a gente comete mais com as outras pessoas. E isso lhe assusta ficar só por causa de Cristo? Será que hoje, após ler 24 capítulos do Evangelho de Lucas, será que você ainda tem dúvida? Qual é a dúvida que surge no seu coração? Então, esse é um bom pensamento para hoje, para ser respondido. Qual é a dúvida que você tem? O que impede você de seguir a Jesus? Então, essa é a mensagem e essa é a proposta que eu trago para hoje. Amém, amém, João. Valeu. Interessante demais, né? Realmente também. Qual é a sua dúvida, né, João? O que é que está faltando ainda? Se você tem alguma dúvida, né? Eu queria até acrescentar, porque a gente leu 24 capítulos de Lucas, mas quem está com a gente desde o início do ano, né? A gente já leu Lucas, já leu Marcos, já leu João e já leu Mateus. Então, ó, né? Qual é a dúvida que você ainda tem para seguir, né? Essa jornada maravilhosa junto com Jesus. Mas, ó, se ficou, né, João? Se tem alguma dúvida ainda, não fica com essa dúvida, né? Não fica. Vai, procura tirar essa dúvida, fala com a gente no grupo, comenta aqui, né? Comenta aqui no grupo também, comenta aqui no vídeo também é possível, tá certo? Pode ser até que outra pessoa responda, né? Se você comentar aqui, pode ser que outro, né, ouvinte também responda, né, João? Entra no site da Escola da Bíblia, manda uma mensagem para lá, Também, www.escoladabiblia.com. No sábado, de 8 às 10, tem o programa Jesus, a também. nossa esperança. Olha quantos Então, recursos, né? Ó, não, mas não fica com essa dúvida. Ó, você liga lá para a rádio, Jesus, a nossa esperança. Tem gente lá, né? Pronto para responder a sua dúvida. Na Escola da Bíblia também tem. Nós três nós, aqui, né? Estamos nós à três, disposição, sabe? justamente com Então, o curso, né, uma nova vida, então uma nova. a gente pode criar uma sala nos meios de comunicações para poder a gente fazer com que todas as dúvidas Tirar as elas sejam dúvidas. encerradas. Eu não tenho dúvida, Daniel não tem dúvida e Fernando não tem dúvida, porque se um de nós tivéssemos dúvida, nós não estaríamos aqui. Nós Amém, amém. estamos aqui porque todas as dúvidas foram tiradas, porque os nossos pecados, nós cremos que na cruz ficou. O sangue de Cristo lavou e hoje nós somos novas pessoas. Glória a Deus, valeu, valeu, muito bom, pessoal, né? Esse fechamento aí com chave de ouro de Lucas, capítulo 24, maravilhoso esse livro de Lucas, sempre adoro ler esse livro, mas ainda tem o destaque de Fernando. E aí, Fernando, o que foi que você viu? O que foi que você viu aí nesse Lucas 24, Fernando? 24, versos 13 ao 35. Muitos versículos, mas eu não vou ler. Não fiquem preocupados com isso. Os irmãos que estão ainda assistindo, tenham a liberdade, leiam depois. Mas eu quero exatamente fazer um breve comentário sobre a volta daqueles 2 discípulos de Jesus
que moravam naquele povoado chamado Emaús. Depois que Jesus é crucificado, sepultado, eles voltam para o povoado deles muito triste, muito desanimados, né? E o desânimo deles é grande. Só que Jesus, eles não acreditavam que Jesus estava vivo, né? Que eles pensavam que tudo estava perdido. Se você ler o texto, eles vão desanimados. Porém, no verso 30, quando eles reconhecem Jesus, eles vão andando com Jesus, Jesus conversa com eles, e Jesus entra na casa deles. É convidado e entra. Quando eles reconhecem Jesus pelo partir do pão, tudo muda. Tudo muda. E eles voltaram para Jerusalém e se juntaram aos apóstolos de Jesus. E eu fiquei pensando, Daniel, João, você que está nos assistindo, se você não leu ainda, leia esse capítulo 24, do verso 13 ao 35, uma história belíssima. E a gente pode ficar imaginando, né, Daniel? Eu fiquei imaginando a alegria que aqueles 2 discípulos de Jesus sentiram quando eles caíram na real e entenderam que Jesus estava vivo. Quando eles reconheceram Jesus, quando Jesus pega o pão, parte, dá para eles, na mesa da janta, eles ficaram realmente cheios de alegria e de esperança. Tudo que tinha a tristeza, o medo, o desânimo, porque eles pensavam que Jesus era aquele que vinha libertar o povo de Israel com poder, político, né? Então, quando eles reconhecem Jesus, eles voltam para Jerusalém, e eu fiquei imaginando a alegria deles. E aí eu fiquei pensando, alegria, alegria. Lembrei da alegria que Herodes sentiu quando viu Jesus, que era uma alegria apenas de falsidade, uma alegria pervertida, e vi a alegria desses 2 discípulos de Jesus, que é a certeza de que eles não estavam sozinhos, de que Jesus continuava vivo e eles podiam continuar esperançosos. Então, eu fiquei nesses versículos e é muito interessante a gente poder meditar nesses pontos, né, João? Né, Daniel? É isso que eu queria compartilhar. Amém, amém. Que bênção, né, Fernando? Que bênção. Agora sim, né? Agora sim, uma alegria verdadeira, né? Agora sim, uma alegria sincera, sabe? E ao mesmo tempo conectado com o que João falou, né? A gente vê aí umas dúvidas na cabeça deles, né? Eles estavam tristes pelo caminho, pensando, até entendiam que ele era o Messias, mas pensava que ele vinha fazer outra coisa, que ele vinha libertar Israel, aquela expectativa, né? Que muitos judeus tinham, né? Que ele vinha tomar o trono, tirar César do poder, acabar com os impostos. Muitas pessoas tinham essa expectativa, então a gente vê essa dúvida ainda pairando, né, na cabeça deles, e depois a alegria, né, Fernando? Que bênção, que bênção. Muito bom. Beleza, pessoal, né? Realmente esse encontro aí desses 2 no caminho de Emaús, né, como a gente fala, né, nesse caminho aí deve ter sido maravilhoso, né? Você caminhar com Jesus. A gente que corre, né, a gente que caminha, né, João? A gente que corre, imagina caminhar ao lado de Jesus ressuscitado. Imagina o quanto eles conversaram. 12 quilômetros, mais ou menos. 12 quilômetros, Daniel. Dá ali da entrada de Abreu Lima até a casa de papai. 12 quilômetros, a pé. Dá para conversar bastante, viu? Dá para conversar bastante. Conversou com Jesus bastante. Imagina. Eita, que alegria. Vou ficar... Não ficou dúvida nenhuma. Não ficou. Né? Depois desse encontro, depois dessa conversa, com certeza, não ficou dúvida nenhuma. Vou ficar só imaginando mais uma vez, viu? Como deve ter sido aí essa caminhada. Né? Interessante demais. Valeu, João. Valeu, Fernando. E a gente finaliza, então, Lucas, né? Esse livro maravilhoso. Gosto muito do tipo de escrita, né, de Lucas, a forma como ele mostra os fatos, os detalhes, né? Lucas é bem detalhista, é bem técnico, né? Eu gosto de dizer que Lucas é bem técnico. E se você gostou de ler Lucas, também vai gostar de ler Atos, né? Também vai gostar de ler. Se você gostou de Lucas, também vai gostar, porque é o mesmo autor, né? Eu coloquei de propósito Atos depois de Lucas, justamente porque é a continuação, né? É o mesmo autor aí falando também agora, como o João também comentou, né, pessoal? Depois de 4 meses na teoria, agora vamos para a prática. Vamos ver as coisas na prática. Tudo que Jesus ensinou vai ser colocado em prática, tá, pessoal? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, os perrengues, né? Tudo que Jesus advertiu, que eles iam passar, vai acontecer
na prática, é a jornada que a gente vai começar, né, que a gente começou, na verdade, no livro de Atos, beleza? Mas antes de a gente entrar em Atos, eu quero falar com os irmãos que deixaram um comentário na semana passada, tá certo? Quero falar aqui, ó, tá cada vez mais comentário. Tô gostando, hein? Cada vez mais, viu? João Fernando tá enchendo aqui de comentários, estou gostando de ver. Eu vou dividir hoje em duas partes, tá certo? Como tem muitos comentários, eu vou ver uma parte agora e uma parte daqui a pouquinho, porque tá com muito comentário, eu tô gostando, muita gente aí participando do Leia a Bíblia Cast. Então vamos começar a parte 1 aqui dos comentários, ó. Tem um comentário aqui de Jesus, a nossa esperança. Olha aí, Fernandão comentando aqui, ô glória. Tem um comentário também de eventos eventuais, não sei quem é, eventos eventuais, tem um canal aí, eventos eventuais, né, deixou o seu comentário, glória a Deus. Então, ó, se você tá acompanhando mais esse episódio aí, eventos eventuais, que Deus abençoe, não sei se é homem, se é mulher, mas que bom que você, né, participou, que bom que você chegou aqui nesse vídeo, que Deus te abençoe. Continue firme com a gente, beleza? Tem um comentário também de Bianca. Bianca tá na área também, deixou um legalzinho pra gente, deixou a mãozinha lá, também agradecendo. Bianca sempre acompanhando o resumão. Tem um outro Fernando Pinheiro, não sei se é você, Fernando Pinheiro 672, olha aí, que deixou aqui um comentário. A presença de Jesus é motivo de muita alegria, e foi assim que Zaqueu ficou muito alegre. Olha que maravilha, né? Realmente Zaqueu ficou maravilhado, né, com aquela visita de Jesus, né? Foi realmente impressionante, né? Zaqueu muito, muito alegre. Esse Fernando Pinheiro é você também, Fernando, ou é outro Fernando Pinheiro? Ah, é você mesmo, né? Ah, joia, joia. Complementando aí os comentários. Valeu, valeu, Fernando. Tem um comentário também de Marilu. Olha aí, Marilu também deixando aqui, ó. Paz, irmãos iluminados. Obrigada, Senhor, por esse projeto maravilhoso. Boa semana. Já deixei meu like e já compartilhei o link. Valeu, Marilu. Marilu sempre deixando o like. Olha aí, pessoal. Enquanto a gente vai lendo os comentários aqui, vai deixando o like, vai deixando o curtir. Ajuda a gente aqui, o canal. A gente quer que o canal chegue a 1.000 inscritos esse ano ainda, tá certo? 1.000 inscritos. Estamos quase lá, estamos quase chegando em 800. Queremos a ajuda de vocês aí para se inscrever no canal e também deixar o like, beleza? Valeu, Marilu. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Tem um comentário de Josélio. Josélio também colocou aqui um texto, ó. Deixa eu abrir aqui o texto de Josélio. Ele fala assim: boa tarde, Daniel. Graça e paz a todos os irmãos. Olha nós aqui de novo. Hoje eu estou acompanhando o João tomando mais um golão. Olha aí, né? No programa passado, o João tomou todos os golões aí por mim. Tá hoje também, né, João? Tá hoje tomando um golão. Eu também tô com o meu aqui hoje, viu, Josélio? Hoje João não me faz inveja, não, viu? Ó, tô aqui com o meu golão. Aqui também. Josélio botou, tô acompanhando o João tomando todos os golões. Essa pergunta de Jesus, no capítulo 18, versículo 8, sempre ficou marcado na minha mente, ó, Josélio dizendo, e no meu coração. Sabemos que precisamos permanecer firmes, pois infelizmente muitos já abandonaram a fé e não seguem mais a Jesus, né? Nós temos que estar com os olhos fitos em Jesus para não perdermos a esperança de vida eterna com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém, Josélio, é verdade, né? Que a gente, ó, fique na perseverança, né? Na perseverança, porque, ó, se a gente não perseverar, viu, Josélio, como você disse aí, a gente pode se desviar, a gente pode sair do caminho, né? O inimigo está trabalhando, né? O inimigo está trabalhando para tirar a gente do caminho, tá certo? Então, realmente, foi uma boa observação aí de José, de a gente permanecer firme, né? Para não perder a salvação, não perder a esperança. Valeu, Josélio. Verônica também deixou aqui o comentário. Aê, Verônica. Antes de tudo, ela colocou, ó, Verônica. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio? No meio tem o quê, Verônica? Aí, Verônica já sabe, né? No meio, ó. Leia a Bíblia Cast, Verônica já sabe aqui também. Maravilha, Verônica, valeu pelo comentário. Deixa eu ver aqui. Verônica também disse que arrasou no PP. Parabéns, Daniel. Aí, gostaram, não foi? Ó, meu primeiro PP, viu? O pessoal comentando aqui do PP. Não ficou igual de João, né, pessoal? Não ficou igual de João. Mas, ó, deu pro gasto, não foi, João? O PP da semana passada, né? Tentei aí fazer igual. Parecido, né? Parecido aí com o João. Peguei acho que foi um mote de cada capítulo, né? Que bom que o pessoal gostou aí do pré-poema, beleza? Quebrando o galho aqui, tá, pessoal? Quebrando o galho. Deixa eu ver mais um comentário aqui, antes da gente encerrar essa primeira parte. Comentário de Laudiceia, olha aí, Laudiceia também deixou comentário aqui, dizendo que amou o pré-poema, amou o poema também, e ela disse que eu chorei agora com o testemunho do querido irmão
João 3,16. Olha aí o testemunho de João, né? Laodiceia dizendo que chorou aí, ó, se emocionou, não foi, Laodiceia, com o que João falou. É verdade, irmãos, também já chorei amargamente com os meus pecados. É triste e muito forte isso, mas quando pecamos, estamos negando a Jesus, né? Que possamos nos apegar à palavra de Deus que nos ensina como não negar o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Ela colocou aqui, Jesus é a nossa esperança, e depois ela colocou aqui que Deus continue abençoando vocês, queridos Daniel, Fernando e João 3,16. Valeu, emocionante aí também o comentário de João e o comentário da nossa irmã Laodiceia. Valeu, Lau, por compartilhar, né? A gente fica feliz aí que tenha, né, tocado em você também, beleza? Fechando agora a primeira parte dos comentários, daqui a pouquinho a gente vai para a segunda parte, tá certo? Dos comentários aí dos irmãos. Muito legal interagir com vocês. Não é ao vivo ainda, né? A gente está planejando aí um programa ao vivo, para a gente comentar ao vivo, tá certo? Mas por enquanto a gente vai fazendo assim, beleza? Vamos então, né, João? Fernando, tudo pronto aí para a gente começar então Atos, né? Falar de Atos agora, tudo certo, né? Atos, maravilhoso, a continuação de Lucas, agora na prática, Atos capítulo 1, João 3,16 é contigo. É bom relembrar que Jesus ele está subindo e deixando os discípulos, ou seja, o corpo dele, né? Está deixando, Indo embora. ele está indo embora. E duas perguntas que vão ficar na cabeça de Josélio, né, do nosso irmão, e de cada um de nós, são duas perguntas. Quando Cristo voltará? Quando Cristo voltará? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como Jesus voltará? Vocês estão preparados para a resposta? Porque Jesus responde quando ele voltará, lá no versículo 7, Atos, capítulo 1, versículo 7. Jesus respondeu aos discípulos, né? Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não compete a mim, Daniel, a você, Fernando, a ninguém saber o tempo em que ele vir. O que nos compete é estar preparado. Esse é o ponto. Agora, como Jesus voltará, também no versículo 11, apareceu, né? Ele disse: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Ou seja, ele está subindo, vocês, eles vão ficar até a nuvem. E aí ele vai vir com os anjos, com todo o seu povo. E aí a gente imagina, Fernando, tu subindo, a igreja está subindo. A igreja está subindo, Daniel. A igreja está subindo até as nuvens, até as nuvens. Meu irmão, é muito para nossa mente, Rapaz, é eu não vou nem muito. dizer de imaginar, porque eu já fico imaginando aqui, viu, João? Eita, vai ser bom demais, vai ser bom demais. Viu? É essa a mensagem, Daniel. Valeu, valeu. Realmente, eu acho que foi o que eu mais fiquei imaginando. Realmente, foi um dia de live, né? Capítulo 1 de Atos. E realmente eu fiquei imaginando, poxa, como deve ter sido essa subida. Fiquei com a invejinha, né? Fiquei com invejinha aí de ver essa Foi, subida de eu lembro que Jesus. você. Lembra que eu falei? Fiquei com a invejinha aí de ver essa subida de Jesus. Mas a boa notícia é que a gente vai ver a descida, né? Todo olho, né? Todo olho vai ver, né? Todo mundo vai ver essa descida. Essa descida ninguém vai perder. Vai E vai chegar ser até a maravilhoso, nuvem e a não é? igreja ela vai subir. E a igreja vai Perfeito, subir. Olha que maravilha, né? perfeito, perfeito. Eita, a gente de mão dada, não sei. Fica Eita, firme na leitura, já fica fica firme na ansioso, leitura. já fica ansioso, né? Ó, vamos ficar firme, pessoal, perseverar para a gente chegar juntos nesse momento, né? Vai ser maravilhoso, é verdade. Essa esperança maravilhosa. E você, Fernando? Fernando Pinheiro, qual é a sua mensagem aí de Atos, capítulo 1? Verso 8. 1, verso 8. É exatamente ali antes de Jesus subir, né, aos céus. Ele prometeu aos seus discípulos que eles receberiam poder através do Espírito Santo. E eu fiquei imaginando, Daniel, como é importante a gente entender que esse poder tinha um propósito, que era testemunhar Jesus, fazer o evangelho ser conhecido. Por que eu digo isso? Porque às vezes, irmãos,
às vezes tem pessoas que não compreendem, às vezes não compreendem e sentem-se vaidosas, orgulhosas, poderosas. E esse poder que Jesus deu, essa autoridade que ele deu, foi exatamente para que a gente fizesse o evangelho chegar às pessoas. Então, para que a gente não fique orgulhoso, vaidoso, sentindo-se o do poder, mas que entenda que isso, esse poder que ele nos deu, que ele nos prometeu, que ele deu aos seus discípulos, através do Espírito Santo, tinha um propósito e tem um propósito, que é a gente fazer o evangelho ser conhecido. Que a gente não esqueça disso. Não deturpe, não siga por outro caminho, não sinta-se, não sinta a alegria que o mundo sente. Sinta a alegria de um cristão que vai levar o evangelho, que esse poder tem um propósito. É esse o ponto que me chamou a atenção, em alguns pontos que eu fico pensando, né? Como o Daniel disse, fico imaginando e me vem à mente, né? O objetivo é levar o evangelho. Então, esse meu compartilhamento com vocês. Amém, amém, Fernando. Importante demais também, né? Esse poder, né, que eles receberam tem um propósito, né? Tem um propósito, não era à toa, né? Eles estavam ali com a missão. Eu lembro que eu falei na live também, a missão deles era, né, extraordinariamente, né, maior que a nossa hoje, porque eles estavam ali espalhando a mensagem pela primeira vez no mundo que não conhecia Jesus, no mundo que não, né, que tinha perseguições, que tinha governos, e não se podia ir contra, né? Então, era uma responsabilidade muito grande e eles precisavam desse apoio, precisavam desse poder, né, para convencer as pessoas, né? Então, foi importante demais, não foi à toa que eles, né, vão receber esse poder, não é, Fernando? Eu digo isso porque, às vezes, irmão, mesmo às vezes a gente não tiver cuidado, a gente quer usar esse poder de Deus para usar em nosso favor, para conquistar os nossos objetivos terrenos. E não é esse o propósito. O propósito é fazer o evangelho ser conhecido. Amém, exatamente, né? Tem gente hoje em dia que às vezes quer usar um poder, quer usar um dom, mas será que está beneficiando o evangelho? Será que é realmente vontade de Deus ou é só, né, Fernando, como o Fernando falou, para benefício próprio, né? Para benefício próprio de alguma forma. Então, é importante aí esse detalhe aí que Fernando trouxe para a gente. Muito bom, Fernando. Muito bom, João. Esse foi Atos, capítulo 1. Lembrando que nesse capítulo também teve lá a escolha de Matias, né, no lugar de Judas. Também os discípulos lá se organizaram para colocar uma pessoa também, não ficou só 11 apóstolos, voltou a ter 12 também com Matias, beleza? Lembra de Matias, né? Matias nunca é lembrado aí, mas ele também fez parte aí no lugar de Judas, beleza? Vamos agora falar de Atos capítulo 2, capítulo importantíssimo também para o início da igreja, né? Foi a primeira pregação de Pedro, né? O Espírito Santo descendo aí, maravilhoso. Atos 2, eu acho que é um dos capítulos mais conhecidos aí do livro de Atos, não é à toa. Um capítulo importante, difícil escolher aí o destaque, né, João? Qual foi essa missão difícil aí? Qual foi o destaque que você escolheu de Atos 2? Versículo 38. Por quê? Porque Pedro ele faz uma pregação, tá certo? E no final, né, no 37, quando eles ouviram isso, os judeus, né, eles ficaram comovidos. E aí eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Talvez hoje é uma boa pergunta, né? Que faremos, irmãos? Eu sei a resposta, Fernando sabe a resposta, Daniel sabe a resposta, e você que está nos ouvindo e participando conosco desse Leia a Bíblia Cast também sabe. Por quê? É só você ler o versículo 38. Pedro, ele responde: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para é o propósito, para remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom é o amor, não é? É a bondade, é a fidelidade. E veja, o batismo é para o propósito remissão dos pecados. Então você crê,
você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você se arrepende, você é batizado e espera conosco a volta de Cristo. Então, você já foi batizado, meu irmão, minha irmã. Você foi batizado com o propósito correto, que é para remissões de pecados e não para fazer parte de alguma área da congregação, porque muitas vezes a gente não entende o propósito. Não, eu quero fazer parte daqui, mas lembrando que para ser batizado requer dois precioso entendimento e água. É preciso você ter o entendimento e precisa ser imerso. É o que o texto ele nos diz. Então, o que você precisa fazer hoje, Daniel, Fernando, meu ouvinte, o que é que você precisa fazer hoje? Que faremos, irmãos? Que faremos, que faremos. Aí, valeu, João. Né? João nos lembrando aí, né, pessoal, que foi nesse capítulo 2 de Atos, né, que tem essa famosa pregação de Pedro, né? Muita gente achando que ele estava bêbado, né? Ele estava lá bêbado, mas essa pregação onde está aí, né, as instruções iniciais, né? As primeiras instruções, tá certo, pessoal, dos apóstolos, está aí, ó, né? Tá aí Pedro falando: se arrependam e sejam batizados. Para quê? Né, para quê? Qual é o propósito? É importante aí também esse detalhe que João falou. Por que você foi batizado? Você entende o propósito? Né? Você foi batizado por qual motivo? Para quê? Né? A partir do seu batismo, e agora? O que é que eu faço? Ah, Daniel, me batizei já. E aí? E agora? Eu faço o quê? Né? Precisa entender. Né? Não é se do mesmo jeito que eu digo aqui, né, João? Não é ler por ler a palavra também, né? Não é se batizar por se batizar. Né? Tem que entender o propósito e tem que se arrepender, tem que seguir esses passos aí, né, que o próprio apóstolo Pedro nos falou. Nada além disso, tá, pessoal? Tem muita gente aí também, né, João, inventando regra, inventando coisas, colocando coisas de mais, coisas de menos, ó. As instruções estão aí, né, bem claras pra gente, beleza? O que faremos é só seguir aí o que Pedro falou, não é, João? Valeu, Perfeito. valeu. Valeu. E aí você, Fernando, qual foi o seu destaque aí desse capítulo maravilhoso, dia de Pentecostes, Atos capítulo 2? Também foi exatamente nesse ponto que João trouxe aí, o verso 37, João, quando o apóstolo, quando os homens ouviram, né, e perguntaram: que faremos, irmãos? Me chamou a atenção esse ponto, João, porque eu me lembrei, depois que Pedro fez esse pronunciamento e eles perguntaram: o que faremos? Eu me lembrei de Jesus na cruz, lá em Lucas, capítulo 23, 34, né? Diz que Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando eles perguntam aqui: o que faremos, irmãos? Ele realmente não sabia o que fazer, porque também eles não sabiam direito o que estavam fazendo. Então, eu vejo aqui, pela misericórdia de Deus, né? Jesus lá atrás, quando estava sendo crucificado, já tinha entendido que aqueles homens, que as pessoas que estavam crucificando ele, não sabiam, diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, né? Eu achei interessante como o nosso Deus, ele é misericordioso e ele se antecipa, né? Então, foi um ponto que me chamou a atenção aí, para minha reflexão. Espero que os irmãos também possam refletir sobre esse ponto, né? Essa é meu comentário. Amém, amém, Fernando. Realmente essa pergunta é para a gente passar horas e horas aqui, né? Pensando, né? O que faremos, né? O que faremos? Eu fico também pensando nessa pergunta quando a gente peca, né? Quando a gente peca, quando a gente erra, né? Quando a gente falha, sabe? É interessante porque muitas vezes a gente diz assim: ah, aquela palavra que foi dita não volta, né? Aquele negócio assim, né? Depois que você vê, não tem como desver, né? O pessoal não brinca assim, né? Depois que você viu, não tem como desver. Depois que você falou, não tem como voltar, sabe? Mas Jesus nos dá essa oportunidade. Mesmo depois que você peca, não é o fim, não acabou. Ah, pequei, Daniel. Não, veja, né? Jesus nos dá essa oportunidade. O que é que você faz? Né? Eles ali estavam no momento, tinham acabado de fazer a maior besteira do mundo. Tinham acabado de fazer um monte de coisa errada. O que faremos agora? Tem uma solução. Tem uma solução. Deus nos dá
essa oportunidade, né? Cada vez que a gente falha, a gente tem ainda assim uma esperança. Mas cuidado que não é para sempre essa esperança. Cuidado, né, que, né, em algum momento vai acabar, né? Essas oportunidades aí, vamos aproveitar. Vamos aproveitar essas oportunidades, beleza? Tinha um monte de gente ali ouvindo a pregação de Pedro, não sei se todo mundo aproveitou a oportunidade, mas você que está aqui no Leia Bíblia Cast, espero que você já tenha, né, aproveitado essa oportunidade aí que Deus nos dá a cada dia. Que bênção. Valeu, pessoal. Muita coisa para refletir aí. Realmente um capítulo riquíssimo, né? A gente vê a igreja começando também, se reunindo nas casas, né? Partindo pão, né? A sociedade começando a ver aquelas reuniões acontecendo ali, né? Maravilha, né? Maravilha. Atos capítulo 2. E agora, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 também teve uma mini pregação de Pedro ali também, né? Teve já uma cura. Atos capítulo 3 foi uma bênção também. Teve live, tá aqui no canal, tá, pessoal? Você que tá chegando agora, todas as lives de leitura ficam aqui gravadas aqui nesse mesmo canal, beleza? João 3,16, qual é o seu destaque aí para Atos 3? Quando você fala na mini pregação de Pedro, eu tenho que voltar para a mesma pergunta no versículo 19. Pedro fala, portanto, arrependa-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Percebeu a grandeza? Então, Pedro acabou de falar no 2, agora no 3, e eu vou novamente fazer a mesma pergunta. Você já foi batizado, mas batizado com esse propósito. Pedro lhe diz: arrependa-se, se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Eu, João, vivi muito tempo nas trevas. Eu passei mais de 3 décadas nas trevas. Então, eu tive que mudar o curso da minha vida. E deixei o pecado, eu me converti ao Senhor de nossas almas, Jesus Cristo. Eu confessei perante alguns irmãos, no dia que eu fui batizado, a minha fé no Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu deixei tudo para trás. E deixa eu dizer algo para você que ainda não tomou essa decisão. Preste bem atenção. Viver, meus ouvintes, é Cristo. Morrer é lucro. Eu vou repetir para ver se você entende. Viver é Cristo e morrer é lucro. Vou dar um exemplo. Se você tem uma empresa, então viver para você que tem a empresa vai ser o quê? O seu trabalho. Não, João, viver para mim é a minha empresa. Beleza. E morrer é o quê? Você pode pensar, morrer é o quê? Simples, meu irmão. Morrer é deixar a empresa para trás. Talvez você ache que a gente quer ser um influenciador digital, né, com outras coisas, mas não, nós queremos apenas viver o Cristo e morrer. Morrer é lucro, porque a fama, a influência, o poder vai ficar para trás. Tudo que você for pensar que não seja a mudança do curso, a conversão para o Senhor Jesus, vai ficar por aqui. Eu posso ter uma boa academia, posso ser um bom corredor, mas viver é Cristo. Por quê? Se viver for a corrida, morrer é deixar de correr. É simples. Tudo, meus irmãos, é dessa forma. Se for a beleza do corpo, viver para mim é estar na academia, beleza exterior. Beleza. E o morrer é o quê? É ir para Santa Amaro. Vou dizer assim por baixo, tá certo? Vou dizer assim por baixo. Mas é deixar de ir para a academia. Agora, quando o seu viver é Cristo, morrer é lucro. Seja batizado hoje. Aproveite que Pedro falou 2 pregações e eu falei 2. Será que vamos ter mais na frente, Daniel? Opa! Maravilha, Daniel. Maravilha, muito bom, né? Realmente é muito importante aí esse ponto, né, pessoal? Viver, o que é o seu viver? É Cristo? Porque se não for Cristo, né? Se o seu viver é qualquer outra coisa, essa qualquer outra coisa vai se Vai acabar, ficar, né? vai ficar, Vai vai ficar. ficar, Você né? pode ser você viver para mim, Daniel, viver para mim é construir vários imóveis. Beleza. E o morrer seu é o quê? Ah, é deixar para alguém.
Eu tenho. Meu viver é 8 hectares de terra, por lá de lá, por lá de lá, aquele lado. Que é 8, o teu viver é 8 hectares, beleza. E o morrer é o quê? É deixar 8 hectares para alguém. Mas Alguém. quando a gente coloca o viver é Cristo, é uma boa mensagem para Uma boa mensagem. refletirmos. Vamos refletir aí como é o seu viver, né, pessoal? Né? E lembrando aí, já tivemos, olha aí, Atos já começou com tudo, né? Já tivemos 2 pregações de Pedro. Preciso nascer de Nascer de novo. novo. Muito bom. Acho que muitas lives nossas do ano passado, né? Você pode voltar lá e você vai ouvir que é É preciso preciso nascer de nascer novo. de novo. Muito bom. Valeu, João. Valeu. Muito bom, pessoal. É isso aí, né? Lembra sempre disso. Lembra sempre disso. Pedro já nos lembrando aí 2 vezes. E eu desconfio que vai ter mais, viu? Desconfio que vai ter mais. Não só de Pedro, como de alguns outros apóstolos aí também. Mas vamos lá, Fernando. E aí, qual é o seu destaque também? O que é que você pegou aí, pescou desse Atos capítulo 3? Foi o verso 12. O verso 12, depois de Pedro e João, eles foram ao templo, né? E curaram aquele coxo, lembra? Curou o coxo, e o coxo estava pulando, saltitando dentro do templo. Saiu pulando, impressionante. É. Imagina aí, aquele homem pulando, alegre, correndo, e todo mundo olhando. O quê? Quem é esse? Quem é esse? Aquele? Porque ele era coxo, os pés eram troncho, não tinha como ficar bom assim fácil. Nos dias de hoje pode ter cirurgia, enquanto for jovem, para ficar bom, mas ele ficou a pular. E as pessoas começaram a olhar para Pedro e para João, achando que eram eles que tinham feito isso. E, quer queira, quer não, a gente pode dizer que sim. Mas veja o que Pedro diz aqui no verso 12 de Atos, capítulo 3. Ele diz, aqui, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, o apóstolo Pedro, eu trouxe esse texto, me chamou a atenção. Lembra que lá no início do livro de Atos, o capítulo 1, eles receberam poder e autoridade do Espírito Santo. Jesus disse que eles iam receber. E que o poder e a autoridade têm um propósito. Aqui, o apóstolo Pedro, ele tinha compreendido isso. E ele diz, olha, gente, não fica olhando para a gente, achando que foi a gente que fez com o nosso próprio poder. Mas sim, aí lá na frente ele diz, foi o poder de Jesus. Ele vai dizer aqui mais na frente. Então, eles entenderam que não foi o poder dele, foi o poder de Jesus. E aí eu me lembro também de João, capítulo 3, versículo 30, quando João diz, João Batista diz, lá em João, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, foi isso que me chamou a atenção, né? Porque eles compreenderam que o poder que eles tinham, aquele milagre que aconteceu, não foi porque eles tinham poder para fazer, mas foi no poder do nome de Jesus. Então, foi esse o destaque para mim, e eu queria compartilhar com vocês, né, mais uma vez, para a gente fazer um burburinho na cabeça da gente e ficar imaginando. Porque não é só isso não, João. Não é só isso não, Daniel. Muita coisa, né? A gente fica pensando e fica chega... fervilhando. Fervilhando, meu irmão. Interessante. Foi isso. Valeu. Muito bom. Realmente a gente fica fervilhando aqui. Muita coisa para pensar, muita coisa para debater. Né? Bom demais. E a gente vê aí esse reconhecimento, né, de realmente de Pedro, de João, de reconhecer que vem de Deus. Né? Eles imediatamente, né, eles apontam para Jesus. Né? Quando eles começam a perceber que o pessoal está pensando que é deles, na mesma hora ele opa, para tudo. Né? E eles apontam para Jesus. Reconhecer isso também foi muito importante. É muito importante que eles não só aproveitaram para reconhecer isso, como também aproveitaram a multidão lá para, né, começar a pregar também e a falar, né? A espalhar. O objetivo é pregar o evangelho. Aquele momento da cura, Deus permitiu aquilo e aquela cura para que o evangelho fosse pregado, né? Espalhado. Perfeito.
Muito bom, pessoal. Esse foi o resumão da semana. 5 capítulos aqui que a gente leu, debateu, relembrou aqui cada parte, né, pessoal? Destaques importantes para a gente relembrar, tanto de Lucas quanto de Atos. A partir de agora, só Atos, né? Próximos episódios aqui do Leia Bíblia Cast, vamos mergulhar mais nesse livro maravilhoso do mesmo autor, esse livro de Atos. Como eu falei, vai ser agora o Evangelho na prática, pessoal. Se você quiser saber, Daniel, não sei como é que faz o evangelho, não sei como é que coloca na prática. Eu já aprendi tudo na teoria, não sei como colocar em prática. Estuda Atos com a gente que você vai ver como é na prática, viu? Como vai ser na prática aí esses apóstolos, tudo que eles vão fazer. Beleza? Vamos para a segunda parte dos comentários. Antes de a gente entrar no pré-poema, ó, tem mais comentários aqui para a gente ver os irmãos participando do Leia a Bíblia Cast, comentário do episódio passado. Deixa eu ver aqui, ó. Teve comentário também de Jorge, olha aí, Jorge Luiz também comentou, deixando o seu boa tarde, graça e paz, valeu Jorge, tá sempre com a gente. Neide Cavalcante também comentando, ó, nossa ajudante aí nos poemas, né Neide? Tá sempre nos ajudando aí, Neide, maravilha. Ela colocou graça e paz, cheguei um pouquinho atrasada, mas estou feliz porque eu recebi o certificado da Escola da Bíblia, foi maravilhoso. Já dei meu like. Valeu, Neide. Neide recebeu, não foi o certificado aí dos últimos cursos da Escola da Bíblia. Aproveitar que tá para falar, né, João, que tá rolando novos cursos, né? Você que tá assistindo aqui o Leia a Bíblia Cast agora em abril, maio, né? Você, ó, tá rolando cursos na Escola da Bíblia, acessa o site, tá certo? escoladabiblia.com, que talvez, dependendo aí do dia que você estiver assistindo, dá tempo ainda de você se inscrever. E se não der tempo, João, o que é que faz? Se não der tempo, tem algum problema, João? Veja, no curso Como Ler e Entender a Bíblia, por exemplo, você tem uma aula que fala só sobre parábola. Tem outra aula que é só sobre salmo. Então, uma aula não necessariamente depende da outra. Então, Olha no aí. curso de Como Ler e Entender a Bíblia, você é sempre bem-vindo, você assiste, e aí, quando começar novamente, você faz aquelas aulas que você perdeu. não conseguiu. E veja, essas aulas elas estão gravadas. Então, se você acessar depois do resumão, acessa aqui www.escoladabíblia.com, você já vai direto para o curso Como Ler e Entender a Bíblia. Lá já tem as aulas gravadas. O que acontece é que eu, como professor e outros, nós acrescentamos ali o debate. Então, é uma coisa onde Daniel fala, onde Fernando fala. As nossas aulas, meus amados ouvintes, elas são interativas. Não é só o professor que fala, ela é interativa. Então, é um momento de comunhão, tem um cafezinho, você pode chegar lá para qualquer hora. Chegue na Avenida Conde da Boa Vista, 1437, e diga assim: eu quero fazer uma aula experimental. Acabou. Eu já sei que Bom você demais. vai amar e vai em frente. Vai gostar, com certeza. Então aproveita aí, ó, Neide, feliz demais, recebeu o certificado dela, você pode receber também. A gente teve até uma homenagem de uma irmã, Marli, não foi? Teve uma homenagem, Marli já fez 37, foi? Fez mais. 37, né? Mais, né? Os 37 é só o que a gente contou, não foi, João? Mais Por de exemplo, 37 cursos, né? ela está Que fazendo maravilha. um curso Como Viver a Eternidade com Deus. Eu perguntei a ela essa semana: quantas vezes você já fez esse curso? Ela já disse: já fiz 2, essa é a terceira. O curso é bom Ela o gosta curso. demais, ela gosta demais. Ela faz e faz de novo, e faz de novo, e tá sempre lá. É uma benção essa irmã. Valeu, valeu, Neide, pelo comentário. Sueli Ferreira também deixou comentário. Minha mãe aqui, ó, sempre participando. Muito edificante esse resumão, ela falou. Valeu, mãe, que Deus te abençoe. E o Damelo também tá com a gente aqui, ó, nesse comentário do programa passado. Bom dia, boa tarde, Hilda. Paz. Hilda colocou Jesus, a nossa esperança. Miriam também deixou mensagem. A paz de Cristo a todos os irmãos, que Deus abençoe sempre. Valeu, Miriam, firme e forte. Miriam e minha sogrinha. Miriam, firme e forte também, sempre acompanha o Leia a Bíblia Cast. Noêmia também deixou aqui, ó. Noêmia colocou, boa tarde, paz de Cristo. Estou assistindo à noite. Parabéns por vocês estarem sempre à disposição de levar a palavra de Deus. Valeu, Noêmia. Noêmia assistindo aí à noite. Obrigado, Poêmia. Poema, ó. Obrigado, Noêmia. Obrigado, Noêmia, que já estou pensando no poema aqui, eu já estou pensando no poema. Deus te abençoe, Noêmia. Continue com a gente, continue participando. Deixa seu like aí, tá certo? Que é uma bênção também ter você aqui. E por último, pessoal, teve um comentário de Shalom. Olha aí, nossa irmã Vânia também aqui dizendo, hora de rever os capítulos. Valeu, valeu, Vânia, também
participando. Que bênção, né, pessoal? Muitos e muitos comentários. Estou gostando de ver aí a participação de vocês. E agora sim, vamos entrar no poema, né? Fiquei pensando no poema, porque a gente também quer a sua participação nos poemas, né, Fernando? A gente também quer que você mande aí pra gente poemas, pré-poemas, nos ajudem aí. Neide já está ajudando, né? E continue ajudando aí, que vai ser maravilhoso ler aqui o que vocês mandarem pra gente, tá certo? Ó, semana passada eu improvisei, fiz um pré-poema aí, mas hoje eu vou deixar com o pai, né? Vou deixar com o pai do pré-poema, com o original, pré-poema original. Vou deixar hoje aqui com o João 3,16. Tem pré-poema hoje aí, João? Tem, eu gostei porque você fez um convite com uma palavra só. Você disse assim para Noêmia: Noêmia, faça um poema. Oi, olha aí. Aí foi uma coisa só que você falou, Poêmia. Poêmia. poêmia, Olha aí, Noêmia, já é um Noêmia. sinal, viu, para você Já é um fazer. sinal, Já é um recebeu o sinal. sinal, é um sinal. Foi, olha aí. É muito bom. Então, Noêmia, estamos esperando aqui o seu poema. Então, no próximo domingo, se Deus assim permitir, o irmão Fernando vai ler o seu poema. E Olha eu vou aí, ligar olha para aí. você. Daqui a pouco eu Boa. vou ligar para você. Já fez, porque o irmão fez um convite. Cobra aí, poema, cobra aí. né? Ok, Daniel, maravilha, Fernando. Vamos lá? O PP hoje, começando. É com grande satisfação que estamos encerrando Lucas. É com grande satisfação que estamos começando Atos, escrito por Lucas. 2 ladrões na cruz, eu e você. Podemos estar no paraíso. Tudo depende da cruz. Não compete a nós conhecer tempos e épocas da volta de Cristo. Devemos estar preparados para a volta de Cristo. Que faremos, irmãos? Sejam batizados, meus irmãos. Aproveita e avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, valeu, valeu, bom demais aí, ó, pré-poema original, nos lembrando aí de Lucas, nos lembrando aí o que faremos, né, que coisa boa, valeu, João, esse foi o pré-poema para a gente sempre fixar, né, pessoal, o objetivo aqui dessa sessão é a gente fixar melhor a palavra de Deus com esse momento aqui descontraído também do pré-poema, do poema, agora também o poema original, hein, pessoal, também o poema original, com o nosso amado Fernando. Lembrando, pessoal, que você, para mandar o poema para a gente, não precisa ser o super poema, né, Fernando? Não precisa ser carimbado pela Academia Brasileira de Letras, não, né, Fernando? Eu acho que, ó, né, pode ser um poema aí, ó, do jeito que você fizer aí, vai ser legal para a gente. A gente vai se edificar também, com certeza, tá certo? Não fica pensando aí que, né, tem que ser um negócio muito rebuscado, não, né, Fernando? Fala aí para a gente. Meu irmão, na verdade, o poema é algo que a gente não tem explicação. Os mais belos poemas saem das pessoas mais simples. É verdade, é verdade. Mais natural, né, Fernando? Mais natural. Natural e original. O que eu vou ler hoje é um poema belíssimo. Não sei se eu vou conseguir ler esse poema à altura que todos possam entender bem, mas é um poema muito bonito. Eu já li várias vezes, só não decorei, que é muito grande. E o título do poema é A Fé que Provoca Loucuras. Comece a imaginar. Olha aí. Eita, olha Fé aí. provoca loucuras. Quem escreveu? Irmã Neide Cavalcante. Belíssimo poema. Eu queria ter decorado, ter memorizado para poder recitar sem ler, mas não fiz isso. Não consegui fazer. Eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Quem sabe um dia vocês podem pedir para que ela própria recite para você. Mas o poema, como falei, tem o título A Fé que Provoca Loucuras. A fé vem primeiro, né? A fé é em primeiro lugar. Diz assim o poema. Ele estava ali, tudo observando. Às vezes corria, colhia uma flor e dava à pessoa amada. Tudo em pensamento, pois o seu corpo não fazia nenhum movimento. Não conseguia ficar de pé. Qual o seu nome? Não se sabe. Talvez José. Ele era um paralítico que vivia
a uma cama recolhido. De repente, na casa da vizinha, algo novo estava acontecendo. Que será? Que será? E ele lá deitado, nenhum movimento o seu corpo executava. Apenas o pensamento se movia. E ele se perguntava: o que aquele povo queria? O que aquele povo está querendo? Se lembrava dos amigos que nunca faltavam nessas horas. E agora? Por onde andavam? E o paralítico andava de um lado para o outro, só em pensamento. Só em pensamento. E voltava para o seu lugar de onde nada podia alcançar. Pensava nos amigos que fizera, apenas com as conversas sobre a sua vida. Mas eles não apareciam para contar o que ocorria. Quando ele estava entristecendo, se lembrando da sua situação, os olhos cheios de lágrimas, aparecem os amigos todos animados e dizendo: amigo, a tua hora chegou. É hoje ou nunca. Jesus está aqui. E quando ele aparece, tudo de bom acontece. E outro fala: vamos o arrastar até Jesus? Mas um responde: como fazer isso? É muito grande esse leito, mas temos que dar um jeito. Pensaram e resolveram: vamos descobrir a casa e descemos a cama pelo telhado. Vai cair bem nos pés de Jesus, disse um deles. E assim fizeram. Jesus, vendo aquele homem naquela cama prostrado, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns dos escribas que ali estavam diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que tu achas mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar pecados, Jesus disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Foi uma alegria geral. O paralítico se levantou, aos amigos abraçou e chorava ao mesmo tempo. Foi uma grande festa. Os amigos o ajudando e a multidão glorificando. Glória a Deus. Que bênção, Fernando. Maravilha aí, parabéns para Neide mais uma vez. A gente fica imaginando realmente, viu? Essa fé aí que faz a gente pensar, faz a gente imaginar, faz a gente fazer tanta coisa. Neide nos transportou, né? Neide nos transportou aí para essa época, para a gente ficar imaginando. Valeu, Fernando, por recitar. Valeu, Neide, por mandar aí mais um poema maravilhoso. Muito bom. Valeu, Neide. Valeu, pessoal. E assim encerramos o Leia a Bíblia Cast dessa semana. Que Deus abençoe todos vocês. Continuem firmes na leitura. Semana que vem tem mais Atos, a gente comentando aqui. Valeu, João. Valeu, Fernando. Valeu você. Tchau, pessoal.